Em um fim de manhã abafado em São Paulo, o banco estava lotado de clientes impacientes, funcionários correndo de um lado para o outro e o barulho constante de teclados e conversas abafadas. No centro de toda aquela movimentação, um homem elegante, vestido com roupas tradicionais árabes e um relógio caro que brilhava sob as luzes frias do teto, tentava falar com urgência com a atendente. Era Khalid Al-Mansur, um sheik milionário que parecia cada vez mais frustrado. Ele falava rapidamente em árabe, gesticulando, apontando para os documentos e para o celular, tentando desesperadamente explicar algo que ninguém compreendia. A atendente olhava para ele com um sorriso tenso, repetindo: Senhor, eu não entendo, em português, por favor. Outras pessoas na fila começaram a reparar, algumas com curiosidade, outras com irritação. A tensão aumentava a cada segundo. A gerente Patrícia, uma mulher séria e observadora, aproximou-se ao notar o tumulto. Ela tentou acalmá-lo, mas o sheik continuou explicando no mesmo idioma, agora visivelmente aflito, como se o tempo estivesse contra ele. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do canto da sala, segurando um balde e um pano, estava Mateus, o filho tímido da faxineira Dona Lourdes. Ele sempre passava despercebido, caminhando devagar, olhos baixos, cuidando para não atrapalhar ninguém. Mas naquele momento, ao ouvir a língua árabe coando com desespero, ele parou. Seus olhos se arregalaram, e um impulso quase involuntário o fez dar 2 passos à frente. Antes que percebesse, sua voz suave cortou o barulho do banco. Senhor, qual é exatamente o problema? Mas ele havia dito em árabe. A frase pairou no ar como um choque elétrico. O banco inteiro ficou em silêncio. Pessoas viraram a cabeça, funcionários congelaram, e Patrícia soltou um leve arquejo. Khalid se virou lentamente, encarando Mateus como quem olha para algo impossível. Por um instante, seus olhos, antes aflitos, se encheram de alívio e também surpresa. Dona Lourdes deixou cair o pano que segurava. Ela sabia que esse momento um dia chegaria, mas não esperava que fosse ali, diante de tanta gente. Patrícia, observando tudo, sentiu um arrepio. Algo naquele simples diálogo tinha peso. Tinha história. Tinha consequências. E ela percebeu, no fundo, que aquele segundo mudaria a vida de todos presentes, especialmente a de Mateus. O banco ainda se recuperava do silêncio repentino causado pela revelação de Mateus quando Sheik Khalid deu um passo à frente, seus olhos fixos no jovem como se tivesse encontrado algo há muito perdido. Ele respirou fundo, controlando a emoção, e então disse em um português carregado de sotaque, porém compreensível: eu preciso falar com ele. A sós. O pedido caiu pesado no ar. Mateus abaixou o olhar, inseguro. Nunca tinha sido o centro de atenção, muito menos de alguém tão poderoso e enigmático. Antes que pudesse responder, Patrícia, a gerente, caminhou rápido até eles, seu salto ecoando pelo piso. Ela colocou-se entre o sheik e o garoto com firmeza. Desculpe, senhor, mas conversas particulares com funcionários ou familiares de funcionários não são permitidas dentro da agência. Precisamos garantir segurança para todos. Havia algo no tom dela, de proteção misturada com suspeita, que fez Khalid estreitar os olhos. No canto, Dona Lourdes estava visivelmente nervosa, segurando o pano com força, como se tentasse arrancar dele toda a angústia do momento. Mateus, filho, não precisa conversar com ninguém, vamos continuar nosso trabalho, disse, a voz tremendo. Ela conhecia o passado do filho, sabia o que ele aprenderá e, principalmente, temia o que isso podia atrair. Foi nesse clima tenso que surgiu Rogério, funcionário veterano do banco, conhecido por sua desconfiança quase paranoica e habilidade de perceber quando algo não cheira bem. Ele se aproximou devagar, analisando o sheik de cima a baixo,
como se pudesse ler segredos apenas pelo olhar. "Tudo bem aqui?" perguntou com ironia. Antes que alguém respondesse, ele virou-se diretamente para Mateus. "Garoto, desde quando você fala árabe? Quem te ensinou? Isso aí não é comum, não." Mateus sentiu o rosto esquentar. Ele detestava perguntas sobre aquilo. Khalid deu um passo em direção a Rogério, claramente incomodado. "Ele apenas me ajudou. Não há motivo para interrogatório." Rogério cruzou os braços, deixando evidente que não confiava nem um pouco naquela situação. "Estranho demais, isso sim. O senhor chega aqui falando um idioma que ninguém entende." O menino resposta como se nada fosse, "E agora o senhor quer ficar sozinho com ele?" "Não é assim que funciona." A tensão no ar se tornou quase palpável. Lourdes puxou discretamente o filho para perto, como uma mãe que sente perigo. Patrícia observava tudo com o olhar clínico de quem pressentia que havia algo muito maior por trás dessa conversa aparentemente simples. E ali, no centro do banco, cercado por desconfiança, medo e curiosidade, Mateus sentia que sua vida estava prestes a ser arrancada do trilho, e que, de alguma forma, aquele estrangeiro misterioso tinha tudo a ver com isso. A revelação caiu como uma pedra no meio do silêncio tenso do banco. Rogério, ainda desconfiado, continuava olhando Mateus como se tentasse desmontar o garoto por dentro. Patrícia, sentindo que algo estava prestes a explodir, pediu que todos respirassem fundo e tentassem conversar com calma. Mas o que veio em seguida só aumentou o suspense. Mateus, pressionado pelas perguntas, finalmente respondeu, com a voz baixa, quase hesitante, que aprendeu árabe quando tinha uns 10 anos, com um vizinho refugiado que morava no quarto ao lado da casa simples onde vivia com a mãe. Um homem gentil, solitário, que lhe ensinava palavras, frases e histórias para passar o tempo. A lembrança trouxe um brilho triste aos olhos do menino. "Refugiado?" repetiu o Sheik Khalid, agora mais atento do que nunca. A palavra pareceu ativar algo nele. Seu corpo ficou rígido, e ele inclinou-se para a frente, como se cada detalhe fosse crucial. Qual era o nome dele? De onde ele veio? Por quanto tempo ficaram próximos? Mateus engoliu seco. Não lembrava do nome completo, em apenas um apelido, algo como Yusuf, e disse que um dia ele simplesmente desapareceu. Sem despedidas, sem explicações, sem deixar rastros. O efeito foi imediato. O sheik ficou pálido por um instante. Um pálido que não vinha de medo, mas de reconhecimento. Patrícia percebeu na hora. Ela observou o estrangeiro como alguém que estava conectando peças de um quebra-cabeça devastador. "Por que isso importa tanto para o senhor?" perguntou Rogério com uma sobrancelha levantada. Khalid não respondeu. Seus olhos estavam presos em Mateus, como se buscassem entender o impossível, como um garoto brasileiro poderia estar ligado a um homem que ele julgava perdido para sempre. Patrícia então se virou para Dona Lourdes, que tentava se esconder atrás do carrinho de limpeza. "Lourdes, a senhora sabia que o vizinho do seu filho era refugiado? Sabia que ele ensinava isso tudo para o Mateus?" A mulher apertou os lábios. Eu sabia que ele conversava com meu filho. Que era educado. Nunca vi maldade. Só isso. Só isso, insistiu Patrícia, percebendo a hesitação. Lourdes desviou o olhar. Não respondeu. Não precisava. Seu silêncio dizia mais que qualquer palavra. O ambiente ficou ainda mais denso. Os clientes, que fingiam não ouvir, agora acompanhavam cada gesto. Algo profundo havia sido tocado, em algo que mexia com o passado, com perdas, com memórias que ninguém ali estava preparado para enfrentar.
E no centro de tudo, Mateus sentia o coração acelerar. Ele não fazia ideia de que aquele vizinho desaparecido carregava um fio que agora puxava um sheik milionário para dentro da sua vida, e que talvez nada tivesse sido coincidência. O banco estava tentando voltar ao funcionamento normal quando o impensável aconteceu. No balcão central, onde Patrícia tentava reorganizar o atendimento, um funcionário novato digitou nervosamente os comandos para acessar a conta do sheik e verificar o suposto bloqueio. Mais um erro no sistema e uma falha rara, daquelas que só aparecem em dias carregados de tensão, e fez com que documentos internos surgissem na tela. E entre eles, algo impossível de ignorar. Ei, e isso aqui tá errado, murmurou o novato, confuso. Antes que Patrícia chegasse até ele, Rogério, sempre atento ao que não lhe dizia respeito, inclinou-se por cima da mesa e leu o que aparecia. Seu rosto endureceu imediatamente. Ele piscou, achou que tinha visto errado, mas não. Lá estava. Um nome completamente diferente associado à identidade de Khalid. E pior, vinculado a um processo internacional ainda em andamento. Patrícia, olha isso aqui, ele disse com a voz baixa, mas firme demais para ser ignorada. Ela caminhou rapidamente até o monitor e, ao ver as informações, sentiu uma fisgada no estômago. Não era apenas um erro. Era algo grande, perigoso, e definitivamente não deveria estar ali. Antes que pudesse fechar a tela, o sheik percebeu o movimento. Khalid deu 2 passos lentos em direção ao balcão, seu olhar escuro fixo na tela. Fechem isso, disse, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Rogério cruzou os braços. Por que há outro nome associado ao senhor? Isso aí não parece só um problema bancário. Parece que está escondendo quem realmente é. A frase cortou o ar como faca. Khalid respirou fundo, mas não respondeu. Seu rosto endureceu, não em culpa, mas em dor, e uma dor antiga, talvez. Enquanto Patrícia tentava acalmar a situação, Mateus se afastou alguns passos, assustado. Khalid percebeu e imediatamente voltou sua atenção ao jovem, como se precisasse dele mais do que de qualquer explicação naquele momento. Mateus, disse, aproximando-se com cautela, há algo que eu preciso saber. Quando Yusuf, o seu vizinho, falava com você em árabe, ele disse alguma frase específica? Algo que parecia importante? Mateus engoliu seco. Sim, em algumas. Mas eu era criança. Não sei se lembro de tudo. Lembre, insistiu Khalid, com uma mistura de esperança e angústia. Por favor. Qualquer palavra. Qualquer expressão. Rogério, vendo a insistência do sheik, ficou ainda mais desconfiado. Agora ficou claro. Você não veio aqui só por causa de conta bloqueada. Você veio atrás desse garoto. E isso tem tudo a ver com aquele tal processo. Patrícia pressionou os dedos contra a testa, sentindo a situação fugir completamente do controle. O banco, que antes era apenas cenário de um problema burocrático, agora estava transformado em palco de segredos internacionais, identidades ocultas e um garoto que, sem querer, carregava palavras que podiam explicar tudo ou colocar todos em risco. E a tensão, a cada segundo, só aumentava. Patrícia levou alguns segundos antes de se aproximar de Dona Lourdes. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas o olhar firme mostrava que havia perdido a paciência. A situação já ultrapassara qualquer limite aceitável para uma agência bancária. E agora, com documentos inconsistentes ligados ao sheik, ela não podia mais ignorar. Lourdes, começou ela, com um tom baixo, mas implacável, a senhora precisa ser honesta comigo. Os documentos do sheik não batem. Há informações conflitantes, nomes diferentes,
E tudo isso começou a girar em torno do seu filho. Isso não é coincidência. Tem algo que você não está contando. Lourdes congelou. O pano molhado escorregou de sua mão e caiu silenciosamente no chão. Os olhos dela brilharam com um medo profundo, e não do banco, não da gerente, mas do passado. Eu nunca quis que isso voltasse, murmurou, quase sem voz. Patrícia franziu a testa. Voltar? Então existe mesmo algo? Lourdes respirou fundo, suas mãos tremendo. Aquele homem, o refugiado, o Yusuf, em ele confiou algo ao Mateus. Algo que eu não entendi. Ele disse que meu filho tinha um coração limpo, que sabia ouvir. Uma noite, ele veio aqui em casa, apavorado. Pediu que Mateus memorizasse umas palavras, e depois desapareceu. A gerente sentiu um arrepio correr pela espinha. Mateus, que até então ouvia tudo em silêncio absoluto, fechou os olhos como se uma porta no fundo da memória finalmente tivesse se aberto. Ele se lembrava de coisas fragmentadas, de conversas de madrugada, de frases repetidas várias vezes, de um olhar triste, quase desesperado, do vizinho sentado no pequeno sofá da casa deles. Ele me dizia, Mateus falou devagar, que eu precisava guardar aquelas palavras. Que um dia alguém viria perguntar por elas. Que era importante. Que tinha a ver com uma promessa. Khalid deu um passo à frente, o coração visivelmente acelerado. Os olhos dele, antes firmes, agora tinham algo de quebrado, como quem está prestes a encarar uma verdade dolorosa. Mateus, o que exatamente ele pediu para você guardar? O garoto levou a mão à cabeça, tentando puxar lembranças que pareciam enterradas em um canto escuro da mente. Trechos de frases em árabe surgiam, misturados com risos tristes, com despedidas nunca ditas claramente. Ele sentia o peso dessas lembranças como se fossem mais velhas que ele. Lourdes, vendo o filho tremendo, colocou a mão no ombro dele. Ele nunca explicou. Ele só dizia que confiava no Mateus. Que meu filho era a única pessoa que poderia guardar aquilo. Patrícia observava tudo, sentindo que estava diante de algo muito maior que problemas bancários. E Khalid parecia ver o fantasma de um passado distante sendo reconstruído ali mesmo, no piso frio da agência. Ele pressionava por respostas não por maldade, mas por necessidade, como alguém que precisa ouvir a última palavra de uma história interrompida pela dor. A tensão tomou conta da sala. E todos sabiam, nas palavras que Mateus estava prestes a lembrar poderiam finalmente explicar a conexão entre o sheik, o vizinho desaparecido e o segredo enterrado há anos, ou abrir uma ferida profunda que ninguém estava preparado para enfrentar. Assim que a tensão atingiu seu ponto mais alto, as luzes do banco piscaram de repente. Primeiro um estalo, depois outro. As telas começaram a reiniciar sozinhas, alarmes internos tocaram por um breve segundo e, por fim, todas as portas automáticas travaram. Um aviso ecoou pelos alto-falantes. Atenção, devido a um problema técnico no sistema central, a agência está temporariamente fechada. Pedimos que todos aguardem. O anúncio transformou o ambiente em uma cápsula de inquietação. Pessoas trocaram olhares nervosos, algumas resmungaram, outras tentaram abrir as portas, e sem sucesso. Do lado de fora, a rua continuava em movimento, mas lá dentro, todos estavam presos. E não por minutos, mas por horas. O clima ficou denso. Pesado. Rogério, com a irritação começando a ferver, avançou alguns passos em direção a Khalid. Isso aí não é coincidência. Um problema técnico justo agora? Logo depois de aparecer documento estranho? O senhor tá sendo procurado, não tá? Isso aqui parece perseguição internacional,
Sim. Os olhos de Lourdes se arregalaram. Patrícia ergueu a mão, pedindo calma, mas Rogério já estava tomado pela própria suspeita. Khalid não reagiu com raiva. Pelo contrário, e seu rosto desmoronou por dentro. O ar passou pelos lábios dele lento, quase doloroso. Ele não negou imediatamente. Apenas desviou o olhar, como alguém que já carregou acusações por muito tempo. Você não entende, disse Khalid, a voz fraca, não é isso. Não é perseguição. É consequência. Mateus, que observava o homem desde o início, não aguentou. Rogério, pare com isso. Ele não fez nada comigo. E o Yusuf, ele falava dele com carinho. Os dois se conheciam. Eu tenho certeza. A palavra Yusuf caiu como um trovão. Khalid fechou os olhos. Dor pura atravessou seu rosto. Ele era meu irmão, murmurou. O banco inteiro pareceu parar. Até o ar ficou imóvel. Mateus sentiu o chão balançar sob os pés. Seu irmão. Khalid assentiu lentamente. Sim. E ele desapareceu. Não apenas fugiu, desapareceu de mim, da nossa família, de tudo. Algo terrível aconteceu antes disso. Algo que eu nunca consegui consertar. Rogério, mesmo descrente, deu um passo para trás, chocado com a confissão. Então por que veio atrás do menino? Khalid respirou fundo, tentando segurar as emoções. Porque Yusuf confiou nele. Porque ele sabia que Mateus lembraria o que eu precisava ouvir. E porque ele não confiaria isso a ninguém se não tivesse um motivo. O clima, antes tenso por desconfiança, agora se misturava com dor, tragédia e perguntas não respondidas. Do lado de fora, nada acontecia. Do lado de dentro, todos estavam presos, não apenas pelas portas travadas, mas pelo peso crescente de uma verdade que, a cada segundo, se revelava mais profunda e mais sombria do que qualquer um imaginava. E ainda havia muito que Khalid não havia contado. A parte mais difícil. A parte que explicaria por que Yusuf desapareceu de repente, e por que um banco fechado se tornava agora o palco inevitável para a verdade vir à tona. O banco permanecia fechado, preso em um silêncio carregado de tensão. Khalid, apoiado no balcão, respirava profundamente, como alguém que tenta segurar uma tempestade interna. Seus olhos, antes frios e calculistas, agora refletiam dor e lembranças de um passado que parecia pesar sobre cada gesto. Finalmente, ele começou a falar, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. O vizinho do seu filho, o Yusuf, disse Khalid, os lábios tremendo levemente, ele não desapareceu apenas por acaso. Ele fugiu do seu país e estava sozinho, perdido, depois de uma perda familiar devastadora. Uma tragédia que ninguém poderia suportar. Mateus ouviu cada palavra com atenção. O nome e as memórias que surgiam dentro dele começaram a formar uma imagem maior, mas ainda incompleta. O peso da história se tornava quase físico, como se a verdade estivesse se aproximando demais, rápido demais. Antes que Khalid pudesse continuar, um grito interrompeu o momento. Patrícia e outros funcionários correram até o monitor principal. Rogério, visivelmente nervoso, tentava se justificar, mas a evidência estava clara, e ele havia vasculhado ilegalmente documentos sigilosos do banco e dos clientes. Rogério! Patrícia explodiu, incrédula. Como você se atreve a fazer isso dentro do nosso banco? Você colocou todos nós em risco. A acusação deixou todos em silêncio. Rogério, sentindo-se encurralado, cruzou os braços defensivamente, mas Khalid permaneceu imóvel, seus olhos ainda fixos em Mateus.
Ele respirou fundo, tentando não deixar que a situação desviasse sua atenção do garoto. Mateus sentiu que era o momento de confrontar a verdade que estava pairando sobre todos. Sheikh Khalid, disse ele, a voz firme, apesar da confusão e do medo, o que você realmente quer de mim? Por que trouxe tudo isso até aqui? Por que minha vida está agora ligada à sua e ao Yusuf? O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Khalid fechou os olhos por um instante, como se cada lembrança do passado pesasse sobre ele. Então, lentamente, ergueu a cabeça e encarou Mateus diretamente. Porque você é a única pessoa que ele confiaria, disse Khalid, a voz carregada de emoção. A única que pode me ajudar a reparar algo que começou há muitos anos, algo que ele não conseguiu terminar. O banco, antes apenas um espaço físico, agora parecia um palco de destinos cruzados, histórias interrompidas e segredos que exigiam ser revelados, mesmo que isso trouxesse dor. Mateus sentiu o peso de cada palavra, percebendo que aquele momento marcaria sua vida para sempre. O ar no banco estava pesado, carregado de horas de tensão, olhares fixos e corações acelerados. Cada segundo parecia alongar-se como uma eternidade. Khalid, apoiado no balcão, respirava fundo, lutando para manter o controle, mas a urgência em seus olhos era inegável. Finalmente, ele quebrou o silêncio que pairava sobre todos como um peso impossível. O vizinho do seu filho, começou Khalid, a voz firme mas marcada por uma tristeza antiga, não apenas conhecia Mateus, ele deixou algo para ele. Uma mensagem em árabe, guardada especialmente para este momento. Algo que eu preciso ouvir. Algo que pode resolver um assunto pendente que existe desde aquele passado trágico que compartilhávamos. O coração de Mateus disparou. Ele engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Ele nunca imaginou que as palavras que memorizara anos atrás teriam um peso tão grande, que carregariam uma responsabilidade tão inesperada. Dona Lourdes, ao perceber a seriedade do momento, apertou o ombro do filho. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Mateus, filho, será que isso não vai te colocar em perigo? Não sabemos o que ele realmente quer com essas palavras. Patrícia, tentando manter a compostura, deu um passo à frente. Vamos respirar. Precisamos organizar isso com calma. Não é hora de agir precipitadamente. Mas sua voz, embora firme, tremia levemente. Ela sabia que havia limites emocionais que nenhum de nós deveria ultrapassar, e já estavam quase todos no limite. Rogério, apesar de sua desconfiança, permaneceu em silêncio, observando cada gesto, cada expressão. Ele percebia que a situação tinha se tornado maior do que qualquer suspeita ou acusação. Khalid se aproximou de Mateus, olhando diretamente para ele. Você se lembra das frases que ele repetia, certo? Preciso que você diga exatamente como ele disse. Cada palavra. Cada entonação. É importante. Por favor, confie em mim. Mateus respirou fundo, o corpo tenso, e começou a recordar as memórias guardadas na infância, os tons, os gestos, as pausas, a urgência nas palavras que jamais entendeu plenamente na época. O banco inteiro parecia se tornar um espaço de expectativa quase sufocante, onde cada som, cada respiração, carregava a promessa de uma verdade que poderia finalmente trazer alívio ou devastação. Lourdes apertou a mão do filho, Patrícia segurou a própria respiração e Khalid esperou, com os olhos marejados, pelo momento em que aquelas palavras, simples, mas carregadas de história, seriam pronunciadas. Todos sabiam, naquele instante, que nada mais seria como antes. Mateus fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de anos guardados na memória. Suas mãos tremiam levemente, e a respiração saía curta e rápida.
A agência silenciosa parecia absorver cada batida de seu coração. Finalmente, ele começou a recitar a mensagem em árabe, cada palavra surgindo com cuidado, como se tivesse sido esculpida no tempo. As palavras falavam de perdão, de despedida e de esperança. Falavam de Yusuf, do vizinho refugiado que o menino nunca esqueceu, e de uma promessa que precisava ser cumprida. A cada sílaba, Mateus sentia o peso do que ele próprio mal entendia quando criança. O ar dentro do banco parecia mais denso, cada som externo desaparecia, e apenas a voz do garoto preenchia o espaço, vibrando entre os corredores e os rostos atentos de todos. Khalid, de início imóvel, começou a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas, e pela primeira vez, ele chorou em público, deixando escapar anos de dor, perda e arrependimento que carregava sozinho. Seus ombros caíram, o corpo relaxando sob o peso das palavras de Mateus, como se aquelas frases finalmente dissolvessem uma prisão invisível em sua alma. O impacto foi imediato. Dona Lourdes cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter a emoção, enquanto Patrícia sentia os olhos marejarem e tentava, em vão, manter o profissionalismo. Até Rogério, que passou horas desconfiando e questionando cada ação do sheik, recuou, visivelmente abalado. Sua postura rígida e cética suavizou. Ele percebeu que, por todo o tempo, havia julgado o homem errado, confundindo intenções com medo e ignorância. A tensão, que pairava sobre o banco como uma nuvem escura, começou lentamente a se dissipar. Um alívio silencioso tomou conta do espaço, mas não era completo. Feridas profundas ainda existiam, de perdas passadas, de ausências e de segredos guardados por tanto tempo. Khalid enxugou as lágrimas, tentando recompor-se, enquanto Mateus, ainda tremendo, sentiu que havia cumprido algo importante, que a confiança depositada nele havia finalmente encontrado um caminho. O banco, antes palco de suspeita e medo, transformava-se agora em um lugar de reconciliação silenciosa, onde a verdade revelada começava a curar, lentamente, corações feridos, mas ainda cheios de lembranças dolorosas que precisariam de tempo para cicatrizar. O silêncio que pairava sobre o banco começou a se transformar em algo leve, quase palpável, como se cada pessoa presente sentisse que um peso havia sido retirado de seus ombros. Khalid respirou fundo, ainda visivelmente emocionado, e se voltou para Mateus e Dona Lourdes. O sheik sabia que palavras sozinhas não seriam suficientes para reparar anos de perdas e de memórias dolorosas, mas uma ação concreta podia mudar o destino daqueles que permaneceram ao lado do vizinho desaparecido. Mateus, disse Khalid com a voz firme, porém carregado de ternura, quero honrar a memória do Yusuf e a confiança que ele depositou em você. Quero ajudar você e sua mãe, de forma que essa história não termine em dor, mas em esperança. Dona Lourdes, ainda segurando a mão do filho, sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela nunca imaginou que a vida pudesse lhes trazer um momento como aquele, onde perda, segredo e silêncio se transformassem em uma oportunidade real de futuro. Mateus olhou para Khalid com olhos arregalados, incapaz de processar totalmente o que estava acontecendo, mas com uma sensação crescente de segurança e confiança. Patrícia, que observava a cena, recebeu olhares de reconhecimento de seus colegas. Sua postura ética, sua paciência e capacidade de mediar conflitos foram finalmente valorizadas. Ela percebeu que, mesmo diante de situações que pareciam impossíveis, a honestidade e a calma podiam gerar mudanças reais. Rogério, por outro lado, enfrentaria consequências por suas ações imprudentes, mas Khalid, ainda generoso, não desejava vingança. Ele ofereceu a Rogério uma chance de recomeçar, de aprender com seus erros e reconstruir sua carreira. O homem, inicialmente resistente, aceitou, sentindo um misto de alívio e responsabilidade. Por fim, Khalid se voltou novamente para Mateus. Quero que você tenha acesso a uma educação que nunca teve antes. Quero que possa estudar,
aprender e crescer, e não apenas pelo que aprendeu comigo ou com o Yusuf, mas pelo que você é capaz de se tornar. A vida do menino, até então marcada por simplicidade e limitações, mudava naquele instante. O banco, palco de tensão, suspeitas e revelações dolorosas, transformou-se em um cenário de reconciliação humana e esperança. A história chegava ao fim não com drama, mas com emoção genuína, mostrando que, mesmo entre segredos e perdas, a confiança, a coragem e a empatia podem criar caminhos para um futuro melhor, profundamente humano e inspirador.